Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda semana do curso de Práticas para o Ensino de Biologia 2. O foco dessa semana é trabalhar questões interdisciplinares de educação ambiental e fazer com que vocês sejam capazes de trabalhar uma metodologia interdisciplinar de educação ambiental, que é o mapeamento socioambiental. Nós temos como objetivo dessa videoaula que vocês sejam capazes de identificar os pressupostos e desafios da interdisciplinaridade para a educação ambiental, caracterizar os níveis de integração entre os conhecimentos disciplinares, caracterizar a interdisciplinaridade enquanto um conceito polissêmico e discutir os desafios pedagógicos da interdisciplinaridade, construindo possibilidades de trabalho interdisciplinar nas escolas ou nas práticas, das diferentes práticas educativas em que vocês estiverem envolvidos. Bom, lembrando, gente, que como foi falado na semana passada, a interdisciplinaridade ela foi historicamente articulada com a educação ambiental. Então, não se esqueçam que lá em Tbilisi, em 1977, a gente já tem um documento que é publicado dizendo que a educação ambiental não deveria ser uma disciplina, e sim que deveria ser trabalhado num formato interdisciplinar entre todas as disciplinas da escola. Então, vejam que esse conceito foi historicamente construído, articulado às ações de educação ambiental, não é uma coisa nova. E não é algo que se pensa a educação ambiental como uma disciplina específica. A interdisciplinaridade, ela vem como um desafio que a gente chama um desafio epistêmico. Epistêmico significaria na produção de conhecimento, na origem do conhecimento, e ao mesmo tempo metodológico, em como fazer a interdisciplinaridade na escola ou até na pesquisa. Ela vem de uma crítica à teoria do conhecimento, onde a gente enxerga o ser humano como vários, né? Como tendo várias facetas, que realmente nós temos. Mas a religião, ela vai enxergar o ser humano como alguém, como alma. A psicologia enxerga o ser humano como mente. E a anatomia enxerga o ser humano como corpo. Então, são três ciências mostrando como diferentes ciências vão encontrar diferentes significados na visão do homem, o que acaba gerando uma visão de ser humano fragmentado. A alma sendo estudada por um lado, o corpo por outro, a mente por outro, e fora as diferentes ciências, que aqui nós trouxemos só 3 exemplos. Ao mesmo tempo, existe o ser humano cultural, social e ético. E esse ser humano, envolvendo essas diferentes facetas, ele é estudado na escola de forma fragmentada, nas diferentes disciplinas. É lógico que nós sabemos que a fragmentação do conhecimento, ela vem para facilitar o entendimento de algumas especificidades. Por outro lado, quando não existe nenhum momento dessa conversa, dessa junção, isso traz uma perspectiva para o meu aluno que o conhecimento ele é onde acaba um, começa outro. E isso é uma separação que o ser humano faz, porque a natureza, na verdade, tudo está interligado. A ideia da interdisciplinaridade é que esse conhecimento, embora seja multifacetado, ele tenha diferentes faces, ele é interrelacionável, ele é interrelacionado. E essa realidade complexa, ela só vai conseguir ser entendida, esse ser humano, pela psicologia, sociologia, política, anatomia, ética, cultura e religião, só vai conseguir ser realmente entendido quando nós tivermos práticas de interdisciplinaridade. E por isso que a educação ambiental busca estar trazendo, é um tema, né? A questão ambiental por si só, ela é um tema interdisciplinar, ele não é um tema que faz parte de uma única disciplina. A ecologia é só da biologia, a educação ambiental, ela envolve a sociologia, a história, a geografia, então ela é muito mais ampla, e daí então a principal diferença da ecologia e da educação ambiental. Ambas importantes para a biologia, mas no caso da educação ambiental, você, enquanto professor de biologia, vai estabelecer um diálogo com os professores de outras disciplinas para estar fazendo um trabalho realmente bacana de educação ambiental. Bom, essa terminologia, a própria terminologia de disciplinas, ela vem da palavra discípulo. Vejam, discípulo é aquele que segue, né? Então, uma área estudada, uma pesquisa e ministrada ensino no ambiente acadêmico é chamado de disciplina. Então, o que vem dessa palavra discípulo? Vem
de alguém que segue algo. Então, aquele que segue ideias, atitudes, posições ideológicas e determinações existentes é chamado de um discípulo de algo, um discípulo daquela área. Então, vejam que a interdisciplinaridade ela se faz necessária porque a gente não olhe e não siga ideias, atitudes e posições ideológicas de apenas um lado. Eu preciso enxergar os diferentes lados do conhecimento para conseguir ter uma visão mais complexa da nossa realidade. Nós temos 3 grandes níveis de interação entre as disciplinas. Nós temos a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Nossa, mas qual é a diferença entre elas? Muitas vezes a gente ouve essas palavras como se fossem sinônimos. Eu preciso fazer um trabalho multidisciplinar e você entende na mesma coisa que fosse um trabalho transdisciplinar. Então aqui, resumidamente, nós tentamos trazer o significado de cada uma delas. A multidisciplinaridade seria uma estratégia de trabalhar várias disciplinas, mas cada uma olhando para aquele objeto de conhecimento com a sua especialidade. Então, por exemplo, quando acontece um simpósio, um congresso, uma junta médica, uma perícia, lá o médico que é responsável pela parte de otorrinolaringologia, ele vai dizer que a sua parte entende dessa forma. Enquanto que o médico é responsável pela pneumologia, ele vai dizer que a parte dele entende de outra forma. Então, eu vou trabalhar diferentes disciplinas, mas ao mesmo tempo essas diferentes disciplinas elas não vão se conectar. Então, eu tenho um trabalho que é coletivo, mas que não tem conexão. Já na interdisciplinaridade, eu vou ter uma mediação desses conhecimentos e uma articulação e conexão entre as diferentes disciplinas. Então, aqui nós colocamos um desenho, uma imagem que mostra, é como se eu tivesse, cada cor representasse uma disciplina e eu vou buscar a conexão entre elas para a construção de um todo. Então, eu busco links conectivos entre as diferentes disciplinas e busco fazer um trabalho coletivo onde uma disciplina vai, de alguma forma, se encontrando caminhos de junção com outra. Já na transdisciplinaridade, que é um processo bem mais complexo da gente estar fazendo na escola, eu entendo que o corpo de conhecimento ele é universal, não especializado e que o saber ele é totalmente unificado. Então, para a transdisciplinaridade não existem as disciplinas, está tudo conectado e eu não enxergo onde começa uma e acaba outra. Tudo está conectado ao mesmo tempo. Nós vamos estar discutindo para a educação ambiental, sempre foi um conceito bastante particular, esse da interdisciplinaridade, que é o tema da nossa aula. Embora seja possível trabalhos com educação ambiental que sejam multidisciplinares e também transdisciplinares, que alguns autores também defendem isso. Bom, a interdisciplinaridade, como conceito, ela vem significar uma maneira de organizar e produzir conhecimento, buscando integrar diferentes dimensões dos fenômenos estudados e não apenas uma disciplina. A interdisciplinaridade ela vai sempre pressupor um eixo integrador, que pode ser um objeto de conhecimento, por exemplo, nós vamos trabalhar o meio ambiente, esse é o eixo integrador. Um projeto de investigação, a escola quer investigar um problema do córrego e todas as disciplinas vão olhar essa investigação de forma juntas. Ou um plano de intervenção, eu não vou investigar, eu quero fazer um plano de ação, de atuação. Como que eu vou estar trabalhando isso? E deve partir, logicamente, da necessidade sentida pelas escolas. Por isso, dificilmente vocês vão encontrar um roteirinho que se aplique exatamente do jeito que é a escola de vocês e que cumpra todas as necessidades da mesma. Ela necessita um diagnóstico e um conhecimento da realidade escolar, para poder o quê? Explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada. Só a matemática não consegue resolver aquele problema. Só a geografia não consegue olhar para todos os aspectos daquela realidade. Só a ciência não consegue entender todos os conceitos que estão ali envolvidos. Então, eu preciso de um trabalho coletivo sendo realizado na escola.
Já a transversalidade, puxa, professora, agora tem um outro termo, a transversalidade, que não é nem transdisciplinaridade, nem interdisciplinaridade e nem multidisciplinaridade. A transversalidade é um termo que surge com os parâmetros curriculares nacionais. E nos parâmetros curriculares vêm os temas transversais. E o que os próprios parâmetros vão dizer é que, na verdade, os temas transversais eles são interdisciplinares, mas a transversalidade dos PCNs, ela aponta para uma transformação didática, na prática pedagógica, que torna isso uma maior responsabilidade da formação dos seus alunos via a interconexão das disciplinas. A inclusão desses temas, que são considerados temas interdisciplinares, que no caso dos parâmetros curriculares é meio ambiente, pluralidade cultural, sexualidade, trabalho e consumo. Então, são vários temas que são colocados como um tema que não pode ser trabalhado numa única disciplina, e sim tem que ter um eixo transversal entre todas as outras disciplinas. Uma pesquisadora muito famosa da área de interdisciplinaridade é a Ivani Catarina Fazenda. A Ivani Fazenda, ela fala uma frase que eu gosto bastante, que diz que no projeto interdisciplinar não se ensina nem se aprende, vive-se, exerce-se. Então, ela vai estar indicando que eu não tenho muito como ensinar a fazer interdisciplinaridade, só a vivência de um projeto, quando vocês estiverem nas escolas e tiverem contato com os seus pares, é que vai mostrar para vocês o que é realmente a interdisciplinaridade. Outra coisa que ela coloca como importante é que a responsabilidade individual, ela é a marca do projeto interdisciplinar. Eu estou num grupo, mas eu tenho a minha responsabilidade perante a esse grupo. Senão o trabalho interdisciplinar, ele não acontece. E o diálogo, ele é construído pelas pessoas na diversidade, tentando construir uma unicidade ali na compreensão de um determinado fenômeno. Não se descaracteriza a importância do conhecimento específico de cada disciplina, e um dos fundamentos da prática interdisciplinar é o respeito ao modo de ser de cada um. Então, quando você vai trabalhar a interdisciplinaridade na escola, nós sabemos que os professores são bastante diferentes, e o respeito ao modo de ser de cada um é que vai fazer com que a interdisciplinaridade do projeto ocorra, uma vez que a interdisciplinaridade é um encontro de indivíduos mais do que de disciplinas. É lógico que nós sabemos que é um processo bastante complexo, que toda a formação do professor ela ocorre em disciplinas, e a formação, a estrutura da escola, ela também está organizada em disciplinas. Então, de alguma forma, a gente rompe essa lógica quando vai fazer o trabalho interdisciplinar. Mas as formações de professores atualmente já estão buscando trazer atividades que tragam essas possibilidades de vocês fazerem diálogos entre diferentes disciplinas. Bom, nós sabemos que para os professores as pesquisas têm indicado que é bastante difícil trabalhar interdisciplinaridade, embora difícil não signifique impossível. Então nós temos uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro com 20 professores de Química e Biologia, cuja pergunta que foi feita foi o que dificulta o trabalho interdisciplinar. E metade falou que as instituições de ensino não têm condições, 25% falou que a literatura não fazia menção à disciplina e 18% falou que os conteúdos eles eram independentes, eles não têm realmente conexão interdisciplinar, e 7% colocou que o aluno é que não tem maturidade para relacionar esses conteúdos. O que mais estranhou essa pesquisa é que nenhum professor se colocou como um agente que tem dificuldade de trabalhar esse encontro de diferentes disciplinas. Então, vamos reconhecer a nossa dificuldade, reconhecer que todos esses problemas afetam, mas que eu também preciso buscar uma formação adequada e preciso ousar e tentar, na prática pedagógica, desenvolver projetos interdisciplinares. Aqui eu tenho uma historinha que vocês vão ver com calma depois, mas nessa historinha vai mostrar uma reunião coletiva na escola e vai chegar num resultado bem interessante do que é essa reunião, para mostrar um pouco quais são as dificuldades do trabalho coletivo na escola.
Bom, agora trazendo aí no último tópico da nossa aula, algumas possibilidades para você trabalhar a interdisciplinaridade na escola, ou seja, algumas ferramentas que já foram testadas, já foram pesquisadas e que na literatura da área vêm como ferramentas bastante importantes para você trabalhar com a questão ambiental de forma interdisciplinar. O estudo do meio. O estudo do meio é um método para trabalhar com uma educação formadora. O estudo do meio, você vai num determinado local, você vai entrevistar as pessoas, você vai investigar a história daquele local, a geografia daquele local, os processos naturais que estão envolvidos naquele local, e por meio desses elementos você vai entender aquele meio, você vai estudar aquele meio. Então é um processo muito bacana para você estar fazendo um trabalho interdisciplinar na escola. Análise de filmes e mídia em geral, então dificilmente você tem um filme que traz conteúdo só de uma disciplina. Essa análise pode ser feita em conjunto na escola. O trabalho com temas geradores, o trabalho com projetos, resolução de problemas, uso de tecnologias colaborativas, como por exemplo na semana passada a gente trabalhou com o mural virtual, e mapeamento socioambiental, entre outros. Esses aqui são apenas alguns. Nós temos 2 trabalhos descritos na literatura relacionados a projetos interdisciplinares nas escolas de educação básica, no caso aqui em escolas de Fundamental 2, que é o projeto de educação ambiental na Escola Brasil-Japão, que é uma escola que fica no Butantã, e em Itatiba, né, o município de Itatiba, uma ação educativa de um trabalho de conclusão de curso que eu orientei, que foi desenvolvido um projeto interdisciplinar relacionado à arborização. No caso, foram construídos esses quadros para que cada professor buscasse encontrar qual é a sua contribuição naquele grande projeto. Então, nesse projeto relacionado aos córregos, é estabelecido qual é a realidade local. E a partir da investigação da realidade local, cada professor vai colocar quais são as suas contribuições para o entendimento da realidade local. Então, veja, o professor de português, o professor de história, o professor de geografia, né, o professor de ciências vai dizer, puxa, onde a minha disciplina pode contribuir para interpretar um estudo do meio dessa realidade local. O outro projeto é aquele que eu falei para vocês, que existia um problema na realidade, que a rua da escola era totalmente abandonada, tanto pelos moradores como pelas prefeituras. E já existia um projeto de plantio de árvores ao redor do quarteirão da escola. Mas esse plantio não dava certo, porque mal elas começavam a nascer, existia o vandalismo, então ficavam lá só as covas de colocar as árvores vazias e só com mato. A partir desse estudo do meio da realidade local, todos os professores da escola, e a pessoa que fez essa investigação era a professora de ciências da escola, que acabou coordenando esse grupo, buscaram dar suas contribuições nessa realidade local. E o projeto foi tão interessante que eu acabei encontrando com essa aluna professora, vários anos depois, e ela falou que as árvores tinham crescido, estavam lá no local, que a comunidade escolar tinha realmente se responsabilizado pelo projeto e entendido por meio das diferentes disciplinas a importância da manutenção, da preservação e do pertencimento àquele local que era o quarteirão da escola. Aqui nós temos um outro projeto relacionado num texto que a gente está colocando aí na semana 2 para vocês, que é um texto que explica como fazer o mapeamento socioambiental. Nós temos algumas imagens, então você pode desde fazer um croquis manualmente e nesse croquis sair pelo bairro e ir criando uma legenda que o grupo, né, geralmente esse trabalho é feito em grupo, tanto de professores como de alunos, em que se cria, o próprio grupo cria uma legenda para estar indicando, olha, esse significado vai ser casa, aqui vai ser córrego poluído, aqui vai ser problema ambiental, aqui vai ser um riacho limpo, por exemplo. Então você cria legendas e significados. E outra coisa que um grupo usou para representar foram bolinhas, aquelas bolinhas adesivas, vermelha, verde, vermelho onde eu tenho um problema ambiental sério e verde onde eu tenho uma situação ambiental no bairro que é bastante bacana do ponto de vista socioambiental. Então também essas representações
também são utilizadas para mapeamento. E aqui o projeto foi feito coletivamente numa escola e está trazido aí nesse material que a gente está deixando para vocês. Uma outra possibilidade de fazer um mapeamento socioambiental usando a tecnologia é usar o Google Maps. Então você pega, situa o endereço da escola no Google Maps e tira um mapa. Então nós fizemos esse mapeamento da USP. Então, por exemplo, isso daqui é a foto do Google Maps, e aí cada grupo recebe esse croquis. Nesse croquis se estabelece um caminho que vai ser seguido e depois as pessoas representam nesses mapas os seus significados. Então, agora vocês vão ter essa atividade de estar fazendo esse mapa socioambiental e de estar identificando aí algum processo de acordo com o que vocês vão ler no artigo, trazendo essa explicação mais detalhada. Bom, finalizando a aula de hoje, eu trago aí um significado aí dos saberes necessários à prática educativa, de acordo com o nosso mestre, Paulo Freire, que ele vai dizer frases que têm tudo a ver com o trabalho interdisciplinar, que é: ensinar exige o risco e aceitação do outro, ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, ensinar exige convicção de que a mudança é possível, ensinar exige saber escutar e ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então, o trabalho interdisciplinar ele é necessário e, para que ele aconteça, eu preciso de todas essas ferramentas que dizem respeito propriamente ao ensino, segundo Paulo Freire. Muito obrigada, a gente termina aqui a aula de hoje e bom trabalho aí no mapeamento socioambiental de vocês.